Nós não vamos aceitar. E o que foi feito até agora é uma vergonha. É uma vergonha. Se colocou o campeonato em suspeita e nada aconteceu. O treinador foi expulso e foi da coletiva. Quando é proibido. E vai ficar todo mundo quieto e dizer que é a mesma coisa, que o Bisol disse o da Alessandra é igual a essa bandalheira que fizeram. Vai todo mundo dizer que é a mesma coisa? Que é no mesmo nível? Gurizada, o negócio é o seguinte, foi forte e indignada a manifestação do presidente Alessandro Barcelos em entrevista coletiva logo após a vitória de virada do Inter sobre o Caxias por 3-1, que confirmou a vaga colorada na decisão do título do Campeonato Gaúcho. O presidente Barcelos criticou os dirigentes do Grêmio por tentativa de condicionamento da arbitragem neste Campeonato Gaúcho, em especial o presidente Alberto Guerra. Disse que o Grêmio criou um clima de constrangimento para o torcedor do Juventude no jogo de volta no Jacone. E mais, disse que o Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho porque foi beneficiado pela arbitragem. O presidente Barcelos também criticou a imprensa, em especial os veículos do grupo RBS, que, segundo ele, tem uma narrativa para sustentar a tentativa de condicionamento do Grêmio neste gauchão. A entrevista dura, áspera e forte do presidente Barcelos é o assunto deste meu vídeo, que tem a assinatura do aplicativo Zapay. Todos vocês podem baixar o app da Zapay gratuitamente através do link que eu coloquei no primeiro comentário deste meu vídeo. E a mensagem da Zapay, gurizada, é a seguinte: para ter o teu veículo 100% regularizado, não basta quitar o IPVA, licenciamento e uma eventual multa. Muitas vezes os motoristas não sabem e acabam descobrindo somente quando são parados numa blitz que há algum tipo de irregularidade. Por isso, o assistente veicular da Zapay te ajuda a checar se você está circulando com alguma restrição, verifica dívida ativa, recall, suspeita de clonagem e etc. Dirija de forma tranquila, baixando o app da Zapay no link que está no primeiro comentário, e ali tu pode quitar inclusive licenciamento e IPVA, uma multa, utilizando o cupom MENEGHET20, que te permite parcelar tudo em 12 vezes e dá também um desconto nas taxas do cartão de crédito de 20%. Bora regularizar a situação do teu veículo e circular absolutamente tranquilo com o aplicativo da Zapay, que tem o assistente veicular para te ajudar nessas horas. Em nome de Zapay, link para baixar o app gratuitamente no primeiro comentário, eu rodo a vinheta. E a seguir a gente conversa sobre uma manifestação muito indignada do presidente do Inter, Alessandro Barcelos, que esquenta ainda mais os ânimos para os grenais decisivos do Campeonato Gaúcho. Eu começo dizendo para vocês, gurizada, que o presidente Alessandro Barcelos acertou em realizar esta sua muito indignada manifestação através de uma entrevista coletiva, ou seja, tratando todos os veículos de forma isonômica. Acho que ele poderia ter sido mais claro em algumas situações e dar o nome daqueles veículos, daqueles jornalistas que tanto desconfortam o Internacional. Mais do que desconfortam, indignam. Mas o presidente deixou muito claro, especialmente na pergunta do meu colega de debate raiz, Taigor Janke, que ele estava se referindo aos veículos e jornalistas do grupo RBS. O presidente começou, é claro que, elogiando a classificação do Internacional, a melhor campanha no Campeonato Gaúcho, disse que haverá um empenho muito grande do clube para conquistar o título regional. O resumo da entrevista do presidente é de uma crítica à arbitragem do Campeonato Gaúcho, em que, segundo ele, o Inter foi prejudicado e o Grêmio foi beneficiado, criticar as manifestações dos dirigentes do Grêmio, em especial do presidente Alberto Guerra, e dizer que parte da imprensa dá sustentação a esta narrativa do rival. O presidente Barcelos fez uma cronologia dizendo que no começo do Campeonato Gaúcho, nos 3 primeiros jogos do Internacional, dirigentes do Grêmio se manifestaram condicionando a arbitragem deste Campeonato Gaúcho em cima de críticas à arbitragem de jogos do Internacional.
E aí ele citou o episódio envolvendo o D'Alessandro. Diz que o D'Alessandro foi atacado covardemente nos microfones e estava fazendo referência, na minha leitura, a um desentendimento de D'Alessandro com o grupo RBS, em especial com o narrador Pedro Ernesto Bernardin. A gente sabe que num dos jogos desse Campeonato Gaúcho, o D'Alessandro foi até uma cabine, o presidente citou, e em off o D'Alessandro foi colocar o seu ponto de vista, foi até a cabine, confrontar o Pedro Ernesto Bernardin e ali houve uma discussão áspera. Comparou as reclamações do auxiliar técnico do Internacional, quando do Grenal na Arena, com as reclamações do Gustavo Quinteiros, técnico do Grêmio. O Internacional perdeu o auxiliar técnico e, consequentemente, o seu treinador que foi expulso, e o Quinteiros permaneceu no jogo, criticou a arbitragem do Grenal, o presidente Barcelos. Citou, inclusive, que o pênalti tão discutido no Monsalve, no primeiro jogo entre Grêmio e Juventude, foi discutível. Que num primeiro momento ficou a impressão de que realmente houve a penalidade, mas que, na opinião dele, foi um lance discutível. E neste momento, ele cobrou a entrevista do presidente Alberto Guerra para a Rádio Gaúcha. Abre aspas, disse o presidente Barcelos, citando o presidente Guerra. Vamos invadir o Jacone, mesmo quem não tem ingresso. Vamos no CPF das pessoas. E aí questionou. Foi dito isso e nada aconteceu. E foi adiante. Disse que aquela entrevista do presidente Alberto Guerra à Rádio Gaúcha constrangeu o ambiente do Jacone, a ponto de o presidente do Juventude ficar preocupado com o clima de guerra montado para o jogo de volta. E aí o presidente criticou a arbitragem de Anderson Daronco, claro que fez referência especialmente ao polêmico lance, em que, na minha opinião, depois de ver e rever várias imagens, houve sim o jogo perigoso do Gustavo Martins. Portanto, o gol do Grêmio que acabou levando a decisão da vaga para os pênaltis, na minha opinião, foi irregular. Abre aspas para o presidente Alessandro Barcelos. Vocês viram o VAR hoje no Jacone? Aquilo sim colocou um time na final. E aí ele citou o Carlos Simon, o Leonardo Gaciba e o Paulo César Oliveira, que disseram que o gol do Grêmio foi irregular. E fez uma referência que só um analista de arbitragem disse que o gol deveria realmente ter sido validado. Estava neste momento o presidente Alessandro Barcelos fazendo referência à primeira opinião do analista de arbitragem da Rádio Gaúcha, o Diori Vasconcelos. E o presidente até olha para o lado. Parece que agora ele acabou revendo o seu posicionamento. Hoje existe uma equipe que está na final no Campeonato Gaúcho graças à arbitragem. E em outro momento questionado, sobre a arbitragem do Anderson Daronco, ele falou o seguinte, falando sobre a dificuldade de se encontrar árbitros para a decisão do título do Campeonato Gaúcho, já que o Klein vai apitar a Libertadores Sub-20, abre aspas, o outro que tem escudo FIFA fez o que fez hoje, criticando Anderson Daronco. Cometeu erro gravíssimo hoje, seguiu o presidente Barcelos. Em condições normais, iria para a geladeira. O presidente Barcelos foi além. Ele disse que o treinador foi expulso e foi dar entrevista criticando o Quinteiros, que foi expulso e, conforme o regulamento, não poderia conceder a entrevista coletiva que acabou realizando ao final do jogo. E classificou, vocês viram na abertura deste meu vídeo, como bandalheira toda a tentativa de condicionamento da arbitragem feita pelo Grêmio em várias manifestações públicas, via Twitter ou via entrevista. A indignação do presidente Alessandro Barcelos, é claro que ela é um marco a partir do momento em que estão confirmados 2 grenais para decidir o título do Gauchão de 2025. E tenham certeza, gurizada, que este clima vai tornar-se ainda mais bélico nos próximos 15 dias. Primeiro, o Grenal deverá ser confirmado no próximo sábado na Arena. O jogo de volta, provavelmente, no domingo subsequente, poderá ser no sábado, mas tem a questão do Carnaval em Porto Alegre, muito provavelmente no domingo subsequente, no estádio Beira-Rio. Forte, indignada a entrevista do presidente Alessandro Barcelos. Gostei que ele fez em entrevista coletiva, mas acho que em alguns pontos ele poderia ter sido mais claro
e ter citado, dar nome, sobrenome, porque eu sempre defendo isso. Quando o Renato também dava as suas indiretas, eu acho que a relação fica mais transparente. Ele foi questionado em alguns momentos, optou por não dar os nomes, falou que não acha que a imprensa age de má fé, mas acha que a imprensa, e neste caso o Grupo RBS, sustenta a narrativa do rival, mas disse, até ele respondeu, não, eu não acho que seja má fé, mas é uma sustentação de narrativa. E aí ele até falou assim, sobre a questão, o jornalista identificado não tem problema, mas aqueles que se escondem através de uma imparcialidade que não existe para sustentar a narrativa, questionou e disse que espera que conselheiros do Internacional, dirigentes, fiquem muito alertas neste momento. Falou em sustentação da narrativa, tomar lado. Quando não é identificado, tu te esconde atrás do biombo da imparcialidade. A crítica do presidente Alessandro Barcelos. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Eu reproduzo para vocês a mensagem do aplicativo Zapay, que vocês podem baixar gratuitamente no link que está no primeiro comentário deste meu vídeo. Nem sempre o motorista acaba sabendo se o seu veículo está absolutamente regularizado, porque pagar o IPVA, pagar licenciamento e uma eventual multa não garante isso. O assistente veicular da Zapay te ajuda a checar se você está circulando com alguma restrição, verifica dívida ativa, recall, suspeita de clonagem e muito mais. Baixe o aplicativo da Zapay no link no primeiro comentário, coloque o cupom MENEGHETE20 e resolvam IPVA, licenciamento, multas e deem uma conferida no assistente veicular do aplicativo Zapay. Link para baixar o app no primeiro comentário desse meu vídeo. É realmente gratuito o aplicativo Zapay. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.